Olá, seja bem-vindo ao meu canal Casa dei Vini. Eu sou o Sérgio e a gente aborda vários assuntos a respeito do vinho. E hoje eu vou começar, poderia dizer que é uma série, mas eu vou começar a falar das uvas, com as minhas palavras, lógico, pesquisando, lendo, degustando e até fazendo uma colinha aqui para eu não perder os principais assuntos ou as principais questões relacionadas às uvas. Uma vez um amigo me perguntou: qual é a uva que você mais gosta? Cabernet Sauvignon. Eu adoro essa uva, gosto mesmo. Eu provo todas as outras, mas eu sempre volto para o Cabernet Sauvignon. E é essa que eu estou tomando agora. Vou falar da Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon é uma uva tinta, vitis vinífera e que produz vinhos secos, que produz vinhos tintos. Mas hoje já existem Cabernet Sauvignons rosés. Mas isso é uma outra história para falar da Cabernet Sauvignon que faz vinho rosé. Hoje nós vamos falar da Cabernet Sauvignon que elabora os grandes tintos do mundo. É uma uva muito popular. Quase todos os países que produzem vinho têm, em maior quantidade ou em menor quantidade, vinhedos e vinhos com a Cabernet Sauvignon. E quais são os principais países? A França, na região do Médoc, em Bordeaux. Nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, Austrália, na Margaret River e no sul da Austrália, Brasil, lógico, no Vale dos Vinhedos, Argentina, Portugal, Espanha e a Itália. A Itália, assim como a Espanha e Portugal, esses países primam por fazer vinhos com as uvas autóctones. Por exemplo, na Itália, a Sangiovese é uma uva autóctone. É uma uva nascida, criada e produzindo vinhos na Itália. A Sangiovese faz o Chianti clássico, a Sangiovese grosso faz o Brunello de Montalcino, mas a Cabernet Sauvignon, nessa mesma região na Toscana, tem um papel muito importante. Ela faz parte dos super toscanos. Isso para citar alguns vinhos só. E essa uva, a Cabernet Sauvignon, é a responsável, ou foi a responsável, por elaborar os grandes Cabernet Sauvignons da Califórnia, que foram levados para Paris em 1976 e enfrentaram uma degustação às cegas com grandes Bordeaux, que tem a Cabernet Sauvignon. Então, os vinhos americanos que competiram nesse julgamento e ganharam em primeiro lugar eram feitos com uvas Cabernet Sauvignon, monovarietais ou só varietais, uma uva só, Cabernet Sauvignon. Então, quais são as características de um vinho feito pela Cabernet Sauvignon? A primeira coisa que a gente vai perceber é a cor, né? É uma cor vermelha, rubi e bastante intensa. Nos aromas, a gente sente, na maioria das vezes, cereja preta, pimentão vermelho, especiarias para você, as especiarias que a gente usa
para temperar, groselha preta, eu não sei se eu já falei, ameixa preta, e ainda traz um pouquinho de baunilha caso o vinho tenha passado em barricas de carvalho francês. Hortelã, você pode pegar um aroma de hortelã, mas isso eu estou falando de uma maneira genérica, porque o Cabernet Sauvignon produzido na França terá aromas diferentes e complementares em relação ao Cabernet Sauvignon produzido na Califórnia. Diferente também de produzido aqui no Chile, diferente também produzido aqui no Brasil. Então, esses aromas que eu falei, de uma maneira geral, taninos médio e altos. Lembra como a gente vê o tanino? Ou como a gente percebe o tanino? Colocando e passando por aqui. Vamos ver. Eu seco bem a minha boca e percebo os taninos já pinicando. Mas eles são muito elegantes. Então, Cabernet Sauvignon tem bastante tanino. Uma boa acidez, de média alta. E normalmente, esse aqui, por exemplo, tem 14, mas pode ser de 13,5% a 15% de volume, de álcool por volume. Então são vinhos alcoólicos, mesmo os franceses. Temperatura de serviço, de 15 a 18, 19 graus. Como eu consigo essa temperatura? Eu coloco na porta da geladeira, uma hora antes de eu abrir e servir. Eu consigo essa temperatura. E eu quero lembrar uma coisa que eu falei logo nos primeiros vídeos, né? Eu tenho essa taça de vidro francês no estilo Bordeaux. Por quê? Porque é nesta taça que se toma os grandes vinhos de Bordeaux, que tem uma grande porcentagem de uvas Cabernet Sauvignon. Então é uma taça que valoriza o vinho, você sente os aromas e fica gostoso de beber. Eu uso essa taça para todos os tintos, mas eu gosto especificamente de tomar Cabernet Sauvignon nessa taça. É muito agradável. E harmonizar. Como que a gente harmoniza? Existem alguns Cabernets mais frutados, que não passam por barrica de carvalho. Isso tem no Brasil, isso tem no Chile também, tem na Argentina. São vinhos mais simples da Cabernet Sauvignon. Então você pode harmonizar com macarrão e molho matriciana, que vai linguiça e molho vermelho, com queijos de meia cura. Mas os grandes Cabernet Sauvignon, que passaram por madeira, tem muito corpo, bastante tanino, eles vão com carnes mais gordurosas. E eu disse numa aula de harmonização que é muito simples você pensar em harmonização de uma maneira geral. É simples e complicado ao mesmo tempo. Que cor é o vinho? Um vermelho intenso, uma cor intensa, forte, potente? Escolha um prato com a mesma cor. Uma costela, medalhão de filé mignon com bacon, ou um filé mignon com o poave, que são as pimentinhas verdes. Então, e ele, por fato de ter uma boa acidez e bons taninos, ele vai harmonizar muito bem com essas carnes que eu mencionei como exemplo, porque elas são carnes ricas em gorduras. E eu separei alguns vinhos que eu gosto muito, é lógico que eu não bebi todos eles, né? Mas para falar da França, qual é o Cabernet Sauvignon que eu escolhi para dar o nome a ele? Chateau Montrose. Tem 65% de Cabernet Sauvignon. Tem Merlot, Cabernet Franc, provavelmente Petit Verdot. Isso é o corte bordalês. Mas a Cabernet Sauvignon, na região do Médoc,
reina, ela tem ela participa muito, com uma porcentagem maior da uva nos vinhos. Nos Estados Unidos, Stag's Leap. Eu escolhi o vinho que ganhou o julgamento de Paris. Na Austrália, vinhos da região de Margaret River. Eles se assemelham muito aos vinhos de Bordeaux, que tem a Cabernet Sauvignon. No Chile, do Melchor. No Brasil, os vinhos de Cabernet Sauvignon, da Miolo, da Valduga, da Pisato e de várias outras grandes vinícolas no Brasil. Todas produzem grandes vinhos de Cabernet Sauvignon. Na Argentina, igual ao Brasil, grandes vinhos de Cabernet Sauvignon. E na Itália, eu separei para falar especificamente da Itália, que a uva Cabernet Sauvignon, ela entra num corte muito interessante na região da Toscana, que eu comentei no início desse vídeo. Ela entra na composição dos super toscanos, onde há Sangiovese, que é uma uva autóctone da Itália, da região da Toscana, e a Cabernet Sauvignon. Desses vinhos são chamados super toscanos. E tem um que eu gosto muito, apesar de ter tomado pouquíssimas vezes, é o Giorgio Primo, onde a Cabernet Sauvignon entra em 50% da composição. Esse Giorgio Primo, ele é da vinícola La Massa. Bem, eu falei bastante sobre a Cabernet Sauvignon. Então, eu mereço um bom gole e saudar a vocês todos, a vocês todas. Saúde e a gente se vê num próximo vídeo.